Este programa contém dramatizações de histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam explicações racionais. Nos Estados Unidos, uma linha misteriosa atrai fenômenos não identificados. Objetos voadores com uma tecnologia que desafia a ciência moderna. É impossível um objeto acelerar tanto e tão rápido. Seria uma nova geração de aeronaves ou algo mais sinistro? Eu acho que nós temos tecnologia extraterrestre e que o governo esconde. E enterrado no interior americano, um segredo obscuro, quase fantástico demais para ser verdade. Temos áreas proibidas para humanos onde só alienígenas podem entrar. Novas investigações questionam acontecimentos bizarros e eventos misteriosos. Eu nunca vi nada parecido. O que achamos lá embaixo? Era um objeto voador não identificado. Um decolou e outro decolou. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. O que eu vi foi real. Não faz nenhum sentido. Repense tudo que você acredita saber. Histórias inacreditáveis. Estados Unidos, Colorado. O ex-policial Chuck Zukowski investiga fenômenos misteriosos na região central dos Estados Unidos há 25 anos. O treinamento policial me ensinou a ser muito analítico e a questionar muito do que eu já vi. Há décadas, ele se especializa em um estranho fenômeno que ocorre nesta parte do país: a mutilação de gado, analisando dezenas de incidentes. No começo, eu achei que seria fácil resolver as mutilações animais, mas elas iam ficando mais complicadas. Os fazendeiros viam OVNIs, luzes estranhas no céu, tinha muita coisa esquisita acontecendo. Após anos de pesquisa, a localização dos eventos chama sua atenção. Eu notei que os casos se concentravam na fronteira do Colorado com o Novo México. Esta fronteira acompanha uma linha de latitude, o paralelo 37. Chuck continua investigando. Ele descobre que eventos bizarros se espalham por 5.000 quilômetros ao longo do paralelo. Uma linha reta que percorre toda a extensão do país. Lugares como Highland, em Illinois, onde 4 policiais veem um objeto enorme que não conseguem identificar. Em Aztec, no Novo México, há relatos da queda de uma nave extraterrestre. No condado de Las Animas, no Colorado, o xerife Lou Gerodo avista misteriosos globos voadores. E em Piedmont, no Missouri, o que parece um disco de luzes choca as testemunhas locais. Não, eu acredito que foi. Eu acredito que foi um OVNI. Seria apenas coincidência? Talvez. Mas Chuck desconfia de que a causa seja outra. Eu me pergunto se existe um corredor paranormal ao longo dos Estados Unidos, cuja linha central é o paralelo 37. Mas se há uma ligação, o que uniria estes relatos? A geografia, o governo ou as Forças Armadas? E se há um corredor paranormal cortando os Estados Unidos, quem ou o que está por trás dele? Pode ser uma fraude, uma grande mentira ou um fenômeno real? Chuck está determinado a descobrir. Como ex-policial, ele sabe que a maioria dos relatos vem de testemunhas pouco confiáveis. Mas há um grupo de profissionais especialmente treinado para observar e relembrar. As testemunhas com quem eu mais gosto de falar são ex-agentes da polícia ou até com membros atuais das agências de polícia. E o motivo disso é que o treinamento dos policiais envolve ser uma boa testemunha ocular. Chuck inicia sua busca em Illinois, 1.400 quilômetros a oeste de seu estado, o Colorado. Na cidade de O'Fallon, ao norte do paralelo 37,
Nas primeiras horas de 5 de janeiro do ano 2000, 4 policiais experientes veem o que descrevem como uma nave enorme flutuando no céu. Mas até hoje ninguém conseguiu identificar o que se tornou um dos avistamentos mais bem documentados da história americana recente. Tina Joaquim é a operadora da central naquela noite, e este é o centro onde ela recebeu a ligação. Pode me dizer o que aconteceu em janeiro de 2000? Bom, a delegacia de polícia de Highland ligou para mim. Um homem chegou lá dizendo que viu uma luz suspeita sobre a cidade de Highland indo para Lebanon. Tina contata o policial Barton em patrulha nas ruas de Lebanon. Like a two-story house. It had white lights and red blinking lights, and it was last seen southwest over Lebanon. Just a quick question. If I happen to find it, what am I supposed to do with it? Ele achou que era uma piada. E Tina também. Mas em seguida ela tem a maior surpresa de sua vida quando o policial Barton liga de volta. Be advised, there's a very bright white light east of town, and it keeps changing colors. I'll go there and see if maybe it's an aircraft. It doesn't look like an aircraft, though. But that's affirmative. Not moon, it's not a star. E o que aconteceu depois? Foi quando mais agências começaram a dizer que tinham visto alguma coisa no céu. 2550. I see something, but I don't know what the heck it is. SINCOM 6004. Go ahead. I've got that object inside also. Are you serious? It's huge. What does it look like to you? It's kind of V-shaped. Really. Quando eu recebi os chamados, eu pensei, tá bom, estão loucos, mas depois de trabalhar por anos com o pessoal, eu conheço a voz deles, eu conheço a entonação, quando ela muda é porque tem algo acontecendo. Era sério, eles viram mesmo alguma coisa. This object was above me about 500 feet and it was huge. Um dos policiais que viram o objeto é o investigador estadual Mark Lopinol, um veterano com 15 anos de experiência. Chuck quer saber se não estavam fazendo uma brincadeira com a operadora de rádio. De jeito nenhum. Seria difícil combinar com todo mundo que viu de Highland até Millstadt. Fazer uma brincadeira com alguém ou inventar coisas pode prejudicar a nossa carreira, porque nessa profissão a nossa palavra é tudo. Certo. E com tantos policiais em atividade naquela noite, alguém coletou alguma evidência? Um dos policiais tirou uma foto da aeronave no ar. Eu tenho ela aqui comigo. Você tem uma Polaroid desse evento? É, eu tenho nesse envelope. Aqui está, com as luzes. Então essa é a traseira da nave? É o que eu chamo de traseira, mas eu não sei se é a traseira ou a frente. Aqui dá pra ver a profundidade e a altura dela, com as 3 luzes. E a parte triangular apontava pra cá? A ponta triangular estava apontada para longe da gente. Olhando essa imagem, foi exatamente isso que eu vi. Vindo dessa direção e indo para lá. Em algum momento, ela deve ter acelerado em um piscar de olhos. Eu nunca vi um avião se mover daquela forma, naquela velocidade. O que você acha que viu? Podia ser uma aeronave militar ou podia ser extraterrestre. Eu não sei. Eu não faço ideia. Os outros policiais também não arriscam um palpite. Mas estas testemunhas não são especialistas em aviação. Talvez a Força Aérea esteja simplesmente testando um novo equipamento secreto. Olhando o mapa, existem bases militares próximas a muitos eventos misteriosos ao longo do Paralelo 37, incluindo a base Nellis e a Área 51 em Nevada, a montanha Cheyenne no Colorado, Whiteman no Missouri e a base Scott da Força Aérea em Illinois. Haveria alguma ligação? Talvez a Força Aérea esteja fazendo alguma coisa em segredo. Tudo que eu sei é que esses casos parecem ocorrer ao longo do Paralelo 37. A base Scott fica a poucos quilômetros de onde o OVNI de Illinois foi avistado. Talvez eles possam ajudar a resolver o mistério que ronda os céus dos Estados Unidos. This object was above me about 500 feet and it was huge. A capacidade de pairar e acelerar sem fazer barulho combina com a descrição de outros objetos voadores relatados ao longo do Paralelo 37. Mas como um objeto do tamanho de uma casa pode vagar pelo céu sem que os militares percebam? Certamente ele apareceria no radar da Força Aérea.
Chuck está na base Scott da Força Aérea a poucos quilômetros da área patrulhada pelos policiais. Eu procurei a base Scott a respeito dos eventos que aconteceram no ano 2000. E eu pedi detalhes específicos e até agora eles ainda não me responderam. Mas esse avistamento cai bem em cima do paralelo 37. Talvez a Força Aérea saiba mais do que está me dizendo. Chuck continua pressionando a assessoria de imprensa da Força Aérea. Finalmente, eles respondem. Eles alegam que a base não recebeu nenhuma ligação a respeito do incidente e que não há ninguém para comentar o assunto. No entanto, a operadora de rádio da polícia, Tina Joaquim, lembra-se claramente de relatar o incidente à base Scott e de obter uma resposta na época. Eu liguei para eles e eles não tinham nenhuma informação. Eles só falaram, tipo, você tá louca? E eu disse que só estava passando a informação que um policial me pediu para comunicar. A resposta da Força Aérea contradiz o relato de Tina. E eles também não falam com Chuck. A verdade é que ou eles sabem o que aconteceu, ou eles não sabem o que aconteceu, ou estão mentindo para nós. E se for uma arma ultra secreta, por que os militares revelariam o que sabem? 320 quilômetros a oeste da base Scott da Força Aérea, encontra-se a base Whiteman, lar do bombardeiro invisível B-2. Os voos de treinamento ocorrem ao leste, ao longo do paralelo 37, passando sobre a cidade onde os policiais trabalhavam. Chuck vai falar com o piloto e especialista em aviação Patrick Russell. Ele quer descobrir se o que as testemunhas viram, uma enorme aeronave triangular que pairou e acelerou em um piscar de olhos, pode ser construída e pilotada com a tecnologia moderna. Talvez fosse apenas um bombardeiro invisível fazendo manobras. Em um simulador, Chuck aprende o básico sobre voo motorizado. Pode entrar e sentar. Decolagem em potência máxima, sempre. Agora é só girar e voltar bem devagar. Aí eu reduzo a potência e baixo o nariz. A velocidade de cruzeiro é de 185 por hora. O bombardeiro invisível é capaz de pairar? Não, e eu presumo que o bombardeiro invisível precise de uma velocidade muito maior. Jatos são projetados para viajar em alta velocidade e os invisíveis têm asa em delta. Portanto, voam em altíssima velocidade. Por outro lado, isso gera condições de voo que são extremamente ruins a baixas velocidades. Portanto, um bombardeiro B-2 parece ser incapaz de se mover lentamente ou de pairar, como os policiais descrevem. Mas a Força Aérea pode ter desenvolvido um novo tipo de aeronave invisível, capaz de pairar como um dirigível? Então, o problema seria o que os policiais descrevem como aceleração quase instantânea. Algumas testemunhas viram um triângulo assim. E disseram que tinha cerca de 45 metros de comprimento. E também disseram que podia ir do ponto A ao ponto B em questão de segundos. Existe alguma aeronave desse tamanho capaz de pairar e cobrir distâncias em poucos segundos? Não que eu saiba. Para que ela pudesse ir do ponto A ao ponto B, ela precisaria de algum tipo de empuxo para se deslocar. Então, ela precisaria de algum tipo de motor ou de algum tipo de turbina para que ela pudesse se mover com tanta velocidade. Além disso, se fosse realmente desse tamanho, também teríamos a inércia. É impossível um objeto acelerar tanto e tão rápido, a menos que tenha muito empuxo. Patrick não conhece nenhuma aeronave capaz de fazer o que as testemunhas descrevem. Chuck é forçado a questionar se o que os policiais viram e os outros objetos voadores avistados ao longo do paralelo 37 são fruto da engenhosidade humana ou se poderiam ser produto de uma tecnologia desconhecida. Enquanto lida com esta questão, Chuck investiga um estudo conduzido pelo professor de física Harley Rutledge, da Universidade de Southeast Missouri State. No primeiro estudo acadêmico sobre aeronaves não identificadas realizado nos Estados Unidos, Rutledge registra suas observações de objetos misteriosos no céu. Temos um professor de física que não entendia como aquelas aeronaves voavam. Ele achava que era uma tecnologia desconhecida. Mas o projeto Identificação também fascina Chuck por outro motivo. Toda a informação neste livro se refere a relatos de testemunhas em Piedmont, no Missouri. E essa cidade fica exatamente no paralelo 37. Acho que é um bom lugar para entrevistar testemunhas oculares.
Suspeitando de que a Força Aérea sabe mais a respeito da nave misteriosa do que lhe revelou, Chuck quer ver se existe alguma relação com as Forças Armadas. Piedmont, no Missouri, fica bem no centro do corredor de Chuck. Um dos relatos mais notáveis data de março de 1973, acima do lago Clearwater, que foi construído pelo exército americano nos anos 40. Um pouco à esquerda do lago? Isso. E o que vocês viram naquela noite? A primeira coisa que eu vi foi uma luz vermelha. Quando ela piscou pela primeira vez, eu não falei nada. Aí ela piscou de novo. E eu falei, Cat, tem alguma coisa ali. É. Então eu parei na represa. Toda vez que ela piscava, dava para ver que tinha subido em relação à montanha. Depois, ela ficou bem alta. Surgiram luzes brancas. Ao redor, elas acenderam e piscaram. E depois que ela subiu ainda mais no céu, todas as luzes se acenderam e ficaram acesas. Aí ela circulou e entrou atrás da montanha. Ali do nosso lado direito? É bem ali. É. Parecia que ela viu a gente e... Mas não fez barulho. Nenhum barulho. Vocês não ouviram nenhum barulho? Sem barulho. Sentiram algum cheiro estranho? Não. Então, temos algum tipo de aeronave com luzes circulares, sem som, sem cheiro... O que vocês acham que era? Bom, sabe, muita gente veio me falar que devia ser um desses jump jets. Mas eu cresci em uma base da Força Aérea Inglesa e não era nenhum jump jet. Não, eu acredito que era um OVNI. Na minha cabeça, eu pensei... Bom, se for um extraterrestre, o que podemos fazer? Eles chegaram. Eu tenho um irmão aposentado da Força Aérea Inglesa. Eu contei pra ele quando cheguei em casa. E ele disse... Esquece, deixa quieto. Por incrível que pareça, Chuck está chegando lentamente à conclusão de que os objetos voadores avistados ao longo do paralelo 37, a quem quer pertençam, são capazes de um desempenho além da nossa compreensão atual. Até agora, tudo o que eu vi no Colorado, em Illinois e no Missouri me leva a crer que eles avistaram coisas que desafiam a ciência moderna. E deve ter uma explicação. Isso é incrível. Eu fico totalmente perplexo. Mas a questão não se resume à tecnologia. Há também o fato de as naves tenderem a aparecer nos arredores de bases militares. Seria apenas coincidência ou haveria uma ligação entre as duas coisas? Os avanços militares costumam estar de 10 a 30 anos à frente dos civis. Isso explicaria por que a tecnologia avistada não é reconhecida pelo público. Mas se a tecnologia foi criada por humanos, há um lugar lógico para se buscar respostas. Olhando no mapa as possíveis bases em todo o país, a que tem maior probabilidade de conter tecnologia muito além da nossa física atual seria a Área 51, em Nevada. A Área 51 é a base mais secreta dos Estados Unidos. Aqui, aeronaves de ponta são desenvolvidas há mais de 60 anos. E OVNIs são avistados com grande frequência. E ela fica bem no paralelo 37. Mas estes relatos têm credibilidade? Objetos misteriosos realmente se reúnem sobre a Área 51? Como operador de radar, você viu alguma coisa na Área 51 que não reconheceu? Eu via coisas na tela que não sabia identificar. Isso era bem normal. Chuck Zukowski está investigando objetos voadores misteriosos que se concentram ao longo da linha que corta toda a extensão dos Estados Unidos, o paralelo 37. Ele descobriu que as aeronaves avistadas parecem possuir uma tecnologia de propulsão que a ciência moderna é incapaz de explicar. E suspeita de que as Forças Armadas sabem mais do que desejam revelar. Eu estou dirigindo há horas por esse terreno deserto. É o lugar perfeito para mexer com qualquer tipo de tecnologia sobre a qual eles não queiram que o público fique sabendo. Ele se aproxima do que pode ser o trecho de deserto mais bem protegido do mundo, a Área 51. Por décadas, sua própria existência é negada.
Só após as revelações do Wikileaks em 2012, o Pentágono admite sua presença. Documentos recém-divulgados mostram como a aeronave de reconhecimento ultra-secreta Blackbird e o caça invisível F-117 são construídos e testados aqui. Se um novo superavião estiver sendo desenvolvido, ele estará na Área 51. Chuck marcou de se encontrar com o ex-operador de radar, T.D. Barnes, que trabalhou na base por 30 anos. Como operador de radar, você já viu alguma coisa na Área 51 que não reconheceu? Eu via coisas na tela que não sabia identificar. Isso era bem normal, especialmente na Área 51. E você trabalhou em algum projeto sobre o qual ainda não pode falar? Existem muitas coisas, tecnologias que a gente desenvolveu e nunca vieram a público. Sabe, eu não posso falar de uns 95% do que a gente fez. Então você só pode falar esse pouquinho assim, não é? Só dos programas que vieram a público. Por exemplo, nós podemos falar sobre os MiGs. A CIA divulgou um monte de coisa, mas a Força Aérea não. Até agora, os militares se recusam a contar a Chuck exatamente o que sabem sobre os objetos voadores misteriosos ao longo do Paralelo 37. Então, ele está determinado a investigar usando outras fontes. Mike Dinan é um piloto de aviões comerciais aposentado. Em 1988, ele observa uma série de eventos notáveis ao sobrevoar a Área 51. Esta é a primeira vez que ele vem a público com seu testemunho. Eu era copiloto na época. Nós saímos de St. Louis rumo a São Francisco. Era por volta de 1h30 da manhã. Nós estávamos uns 60 quilômetros ao leste da Área 51. Se eu desenhar, nós temos a Área 51 aqui. Nós estávamos a 60 quilômetros e o controle de tráfego aéreo entrou em contato e disse: vocês têm que virar 90 graus à direita. Então fizemos a curva. Nós voamos 60 quilômetros e eles falaram 90 graus à esquerda. Então, pelo que eu entendi, parece que alguém mandou a torre desviá-los para longe da Área 51. Isso. Por acaso eu olhei para fora nessa direção e disse: o que é aquilo lá embaixo? E lá estava. Parecia um holograma, dava para enxergar através. Mike vê o que parece uma pista de pouso e suas luzes de aproximação se acenderem na Área 51. Eu falei: mas o que está acontecendo lá embaixo? Parecia que alguém tinha pegado uma jarra cheia de vagalumes e despejado no céu. E um a um eles viraram 90 graus aqui e 90 graus aqui. Foi assim, ó, desse jeito. Foi como se cada um tivesse um controle inteligente. Sim, não é? E eu realmente duvido que um ser humano aguentasse todos esses Está falando movimentos. da força G. Foi incrível, sim. Sob o olhar de Mike e do piloto, as estranhas luzes aterrissam uma a uma na Área 51. Eu perguntei ao capitão: o que acha que foi aquilo? Ele disse: não vimos nada. Bom, nas companhias aéreas, quem fala de OVNIs, discos voadores ou homenzinhos cinzentos, pode dar adeus à carreira. Por quê? Me diga você. O que o governo está tentando esconder? Sua experiência com a Área 51 leva Mike a propor uma teoria radical. Eu acho que nós temos tecnologia extraterrestre e que o governo a esconde. Como ex-piloto profissional, Mike foi treinado para observar e avaliar o que vê no céu. O que ele descreve parece inacreditável, mas levanta outra questão para Chuck. A Força Aérea ou o Exército poderia estar trabalhando com extraterrestres? Essa tecnologia seria fruto de algum tipo de parceria? Isso é algo que nós temos que investigar. Se a Área 51 realmente abriga globos luminosos, eles parecem similares à tecnologia descrita por outras testemunhas ao longo do Paralelo 37. Chuck está determinado a encontrar a tecnologia por trás das esferas voadoras de Mike Dinan. Seriam elas de origem extraterrestre? Eles falam dos alienígenas que recuperaram de sua aparência e contam tudo o que sabiam sobre os discos voadores. O Paralelo 37 é uma linha geográfica que corta toda a extensão dos Estados Unidos.
Chuck Zukowski está investigando uma possível ligação entre relatos de objetos voadores estranhos e a presença militar ao longo desta linha. A tecnologia por trás dos objetos parece desafiar a física moderna. Chuck questiona se ela é de origem extraterrestre e se as Forças Armadas trabalham com esta tecnologia alienígena em uma base ultra secreta, a Área 51. Para testar sua teoria, Chuck vai falar com um ex-piloto cuja família se dedica à aviação desde os anos 30, John Lear. O meu pai inventou o Learjet. Ele fez várias coisas com o exército antes disso. E foi assim que eu entrei no ramo. Eu trabalhei por um tempo com voos de teste. Aí eu entrei para uma companhia aérea e fui piloto comercial por 35 anos. Por meio de sua família e de um de seus empregadores, a CIA, John Lear conhece pessoas notáveis, incluindo um cientista da Área 51. Conheci Bob Lazar no verão de 1988. Ele trabalhava na S4, que era onde o governo guardava os discos voadores caídos ou obtidos de outras formas. E o trabalho dele era fazer a engenharia reversa da propulsão. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é quando você pega um objeto, um avião, o que for, e tenta reproduzir suas habilidades, suas capacidades. Se fosse um disco voador, eles viam como ele era capaz de viajar centenas de vezes mais rápido do que a velocidade da luz. E o trabalho dele era tentar reproduzir isso. É uma alegação chocante. Mas existe alguma evidência histórica de que as Forças Armadas americanas obtiveram tecnologia extraterrestre? Desde os anos 40, existem diversos relatos de quedas de aeronaves misteriosas. Uma delas teria caído no paralelo 37, em Cape Girardeau, no Missouri, em 1941. Há o famoso incidente de Roswell, em 1947, um suposto acidente em Aztec, em 1948. Com frequência, nestes casos, surgem alegações de que o público é mantido à distância, enquanto os destroços são removidos em segredo. Se as histórias forem verdadeiras, é provável que os artefatos se encontrem na Área 51, que fica no paralelo 37. Alguma documentação militar foi divulgada, talvez extraoficialmente, sobre o que aconteceu na Área 51? Bom, temos os documentos Majestic, que são um relatório preparado para o presidente Eisenhower. Eles falam dos alienígenas que recuperaram, de sua aparência e contam tudo o que sabiam sobre os discos voadores. Os documentos do Majestic 12, divulgados nos anos 80, levam este nome porque a pesquisa original foi conduzida por 12 cientistas e oficiais militares. As páginas se referem à queda de uma nave extraterrestre nos Estados Unidos em 1947. Elas contêm detalhes de autópsias dos alienígenas e uma lista de tecnologias obtidas. Eu ouvi muitas alegações de que são documentos falsos, mas eu acredito que são verdadeiros. Eu mesmo confirmei o uso da palavra Majestic graças ao contato próximo da minha família com o general Jimmy Doolittle. O general Doolittle é um herói da Segunda Guerra Mundial que liderou um ataque ousado a Tóquio em 1942. General, for each one of us here tonight, a privilege to be with you. Celebrado por presidentes até sua morte em 1993, ele é um amigo próximo dos Lears. Eu pedi para minha mãe ligar para ele e perguntar se o Majestic era verdadeiro. Ele disse, é sim, Moya, mas eu não posso falar nada a respeito. O depoimento de John confirma as suspeitas de Chuck sobre uma ligação militar com os relatos de aeronaves estranhas voando ao longo do paralelo 37. E ele começa a formar uma opinião. Eu achei as histórias do John incríveis. Se eu não tivesse falado com o piloto Mike e com as testemunhas em Illinois, olha, eu não teria acreditado nele. Mas agora eu não sei. Talvez o exército esteja estudando a tecnologia extraterrestre e fazendo voos de teste entre as bases ao longo do paralelo 37. E antes de Chuck partir, John mostra algo ainda mais fantástico.
Documentos misteriosos divulgados por um segurança chamado Thomas Costello, afirmando que alienígenas e humanos trabalham em conjunto em uma base subterrânea secreta em Dulce, no Novo México. Parece loucura, mas olhando no mapa, Dulce, no Novo México, fica bem no paralelo 37. Eu preciso ir até lá e dar uma boa olhada. E aqui, a busca de Chuck toma um rumo ainda mais interessante. Nessa área montanhosa, existe uma base subterrânea. Temos áreas proibidas para humanos, onde só alienígenas podem entrar. O ex-policial Chuck Zukowski está investigando a concentração de fenômenos misteriosos ao longo do paralelo 37 nos Estados Unidos. Na Área 51, ele ouve alegações de que os militares americanos capturaram aeronaves extraterrestres e vem tentando copiar seu projeto para desenvolver novas tecnologias. As alegações fantásticas têm algum embasamento? Para descobrir, ele viaja rumo ao leste, ao longo do paralelo 37, em busca de outra suposta base secreta no Novo México. Dulce é uma cidade pequena na nação Jicaria Apache. Em um local tranquilo nas encostas da mesa de archuleta, Chuck encontra o escritor e pesquisador John Rhodes. Oi, Chuck. John. Tudo bem com você? Tudo. Eu ouvi muitas coisas malucas sobre essa área. O que acontece aqui? Nessa área montanhosa, existe uma base subterrânea. Existem muitos relatos de pessoas que alegam que no interior dessa base vivem entidades não humanas que trabalham lado a lado com os humanos. Você está dizendo que extraterrestres não humanos moram em uma base bem aqui? Sim. É o que eu estou dizendo. Talvez a melhor evidência veio de um homem chamado Thomas Costello. Ele diz que passou vários anos trabalhando aqui nessa base. Ele deixou as instalações e levou com ele objetos, documentos e outras coisas para expor o que acontece lá dentro. As anotações de Thomas Costello são a fonte dos documentos sobre Dulce que John Lear revelou a Chuck em Las Vegas. Mas John Rhodes tem outra coisa para mostrar a Chuck. Um mapa da base feito a partir do testemunho de Costello. John alega que estas plantas baseadas no depoimento de Thomas Costello mostram a distribuição da base. O primeiro andar são 7 andares e o primeiro andar é esse. A maioria dos níveis superiores é gerenciada por humanos. Nós temos também áreas proibidas para humanos, onde só alienígenas podem entrar. Por mais absurdo que pareça, John vai além. De acordo com ele, a base tem 6 quilômetros de comprimento e abriga milhares de pessoas. Você está me dizendo que é uma base subterrânea com 6 quilômetros de diâmetro? Mas como isso é possível? É totalmente possível. Existem muitos documentos históricos e também documentos do governo dizendo que lugares como esse não só podem existir, como existem em todos os Estados Unidos. John mostra a Chuck documentos que descrevem planos para a construção de bases subterrâneas e uma máquina capaz de fazer isso. Estas são imagens de máquinas de perfuração termonucleares. O que elas fazem é superaquecer a rocha. O granito derrete a 1800 graus Celsius. Ele se transforma em líquido, em magma. Aí, o que eles fazem é rachar a terra e empurrar. Quando empurram, o magma permeia o limite externo do túnel e o resultado é um túnel revestido em vidro. Parece uma invenção de um filme B de ficção científica. Mas patentes dos anos 70 revelam um motor de perfuração deste tipo potencialmente capaz de percorrer centenas de quilômetros subterrâneos e de criar uma rede de túneis incrivelmente eficiente. Com a tecnologia de construção de túneis que você descreveu, você acha que Dulce pode ter uma ligação subterrânea com a Área 51 em Nevada? Eu acredito que isso já existe. Pode parecer ficção. Mas as naves misteriosas avistadas ao longo do paralelo 37 podem ter ligação com uma série de bases militares subterrâneas? Por mais radical que a teoria seja, Chuck quer investigá-la pessoalmente. O John confirmou várias informações que eu já tinha sobre a existência de bases militares ao longo do paralelo 37. Bom, eu vou subir essa montanha. Eu vou ver se eu encontro alguma evidência lá em cima que aponte para uma base militar secreta. Para explorar o cume da mesa de archuleta, Chuck precisa da permissão dos nativo-americanos a quem a terra pertence.
E aí, Chuck, como vai? No cume, Chuck encontra Richard, seu guia Ricarino. Obrigado por me encontrar. Eu acho que não posso continuar, não é? Beleza. Mas eles não são a única tribo com direito a este território. A parte norte pertence a outra nação, os Utes do Sul. Então aqui é a terra Ricarila. E ela faz fronteira com a dos Utes do Sul? Sim. E alguém pode entrar na terra dos Utes do Sul? Não. Então, se alguém quisesse esconder uma base, esse é um terreno onde ninguém pode entrar? Eu acho que um lugar como esse seria ideal, onde ninguém pode ir. A terra dos Utes começa a uns 800 metros naquela direção. E aquela cerca serve para manter as pessoas longe dali. Isso é o mais longe que Chuck pode ir. Para manter a paz entre as nações, Richard toma cuidado para não invadir o território Ute. O Richard me levou até o limite da terra Ute. Ela é totalmente isolada, ninguém pode entrar lá. Se existe uma base militar, aquele seria o lugar dela. A nação Ute se recusou a permitir a entrada de Chuck em Dulce pelo sul. Mas na tentativa de acessar a terra Ute pelo norte, ele encontrou um dos poucos não-Utes que conhecem pessoalmente o território. Ed Gomes, cuja família cria gado na área há décadas. Ed tem outra teoria sobre o que acontece em Dulce. E tem evidências em vídeo. Eu nunca vi uma torre de caça parecida com essa. Acho que são postos de segurança. É a única explicação que eu imagino. Luzes? Chuck Zukowski está investigando por que fenômenos aéreos misteriosos parecem se concentrar ao longo do Paralelo 37, nos Estados Unidos. Ele descobriu uma série de bases militares que coincide com avistamentos de naves não identificadas. Em Dulce, alega-se que algumas destas bases são subterrâneas, ligadas por uma rede de túneis. Ed Gomes vem de uma família de fazendeiros com terras a poucos quilômetros de Dulce. Nos anos 70 e 80, houve uma onda de mortes misteriosas de cabeças de gado. Quantas mutilações aconteceram ao longo dos anos na sua fazenda? De 1976 a 1985, nós tivemos 23 mutilações aqui. Finalmente, a família vai à falência e perde a fazenda. Mas não antes que Ed consiga investigar por conta própria o que está acontecendo na face norte da mesa de Archuleta, a área que Chuck não pôde acessar. Ele traz um vídeo para mostrar a Chuck parte do que descobriu. O que é isso? Esse é o Rancho Redding. O Rancho Redding fica um pouco ao norte da base da mesa de Archuleta. Tem uma estrada que atravessa o Canyon Johnson e é o único jeito de chegar até a mesa de Archuleta vindo do norte. Era um rancho altamente fortificado, não dava para entrar lá. Um elemento peculiar que Ed nota são estas torres. Segundo os donos da fazenda, são torres de caça. Lugares onde esperam a aproximação de animais, mas são construídas para resistir a um ataque violento. O que estamos vendo é um close de uma das torres de caça. Mas, olhando com atenção, elas são feitas de um aço muito resistente. Na verdade, são à prova de balas. Eu nunca vi uma torre de caça parecida com essa. Acho que são postos de segurança. É a única explicação que eu imagino. Especialmente com toda a segurança em torno desse rancho. Como John Rhodes, Ed Gomes acha que algo muito estranho está acontecendo em Dulce. Ele tem certeza de que existe uma base subterrânea, mas ele não acredita no envolvimento de extraterrestres. Quando eu ouvi falar da base alienígena dos documentos de Dulce, eu não soube o que pensar. Talvez seja ficção científica, talvez seja verdade. Mas sem nenhuma prova científica de que existem alienígenas nessa base, eu nunca cheguei realmente a acreditar. Desconfiamos que experimentos de guerra química e biológica são conduzidos nessa região. Para Chuck, uma base militar subterrânea que vem testando armas químicas e biológicas no gado de fazendas locais parece plausível. Mas não explica os objetos voadores misteriosos avistados por testemunhas. Nem os depoimentos de John Rhodes e John Lear.
No entanto, há um aspecto de Dulce com o qual todos parecem concordar. Não importa com quem eu fale, todo mundo concorda que existe algum tipo de base militar subterrânea por perto. E dependendo da pessoa, ela fala no envolvimento de extraterrestres ou da CIA, mas de qualquer forma, todos concordam que existe uma base militar. De volta ao Colorado, John dá início a uma investigação mais profunda sobre as bases militares subterrâneas do país. Eu descobri que durante a Guerra Fria, o exército americano construiu silos de mísseis subterrâneos para abrigar milhares de mísseis. O governo americano também construiu grandes complexos subterrâneos para abrigar membros do Congresso no caso de um ataque nuclear. Estas bases subterrâneas eram absolutamente enormes. Sem dúvida, as Forças Armadas têm a tecnologia necessária para construir uma base em Dulce. Mas relembrando sua conversa com John Rhodes, que tem certeza de que existe uma ligação subterrânea entre Dulce e a Área 51, Chuck tenta descobrir como ela se encaixa em sua teoria sobre o Paralelo 37. Observando esses avistamentos de OVNIs, eu me pergunto se eles têm alguma relação com outras bases militares e também se as bases militares são ligadas por um sistema de túneis subterrâneos que percorre o Paralelo 37. A teoria de Chuck é de que existe uma rede de bases militares secretas para abrigar OVNIs, todas conectadas por uma série de túneis ao longo do Paralelo 37. Mas é possível prová-la? Perto de sua casa, na fronteira do Colorado com o Novo México, exatamente no Paralelo 37, Chuck encontra uma última pessoa. O ex-senador estadual Dave Schmidt. Talvez ele possa expor a verdade sobre o que Chuck acredita estar acontecendo nos Estados Unidos. Eu procurei testemunhas confiáveis em todo o país para falar sobre estas aeronaves incomuns que elas viram. Outras pessoas me disseram que existem bases militares subterrâneas secretas espalhadas pelo Paralelo 37 ao longo dos Estados Unidos. Eu posso falar com alguém no governo que me diga se tudo isso é verdade ou não? Eu tentei obter a informação e eles nunca me cederam. O que eu descobri nos meus anos como senador foi que o verdadeiro poder do governo não está nas pessoas eleitas, nem nos diretores das agências, porque são pessoas que estão aqui hoje e vão embora amanhã. O verdadeiro poder está um degrau abaixo, no nível mais alto dos funcionários de carreira. Eles passam a vida lá. Ficam por 20 ou 30 anos. Para Schmidt, são os funcionários públicos de alto escalão trabalhando nos bastidores que controlam os projetos ultra-secretos como os que Chuck está investigando. E eles não vêm a público. Mas ele concorda com a teoria de Chuck de uma série de bases subterrâneas ao longo do Paralelo 37? Com certeza, porque as pessoas já viram ou viram a evidência. Elas não podem entrar, mas viram a evidência. E tanto John Lear quanto John Rhodes também estão convencidos. Eu acredito que é mais do que apenas uma ideia. Eu acho que isso é um fato. Sim, isso me parece lógico. Mas qualquer resposta definitiva sobre o que as Forças Armadas sabem sobre tecnologia extraterrestre e uma série de bases secretas no subsolo dos Estados Unidos encontra-se aqui, no Pentágono. E é bem pouco provável que eles contem a Chuck o que sabem. Então, por enquanto, sua teoria permanece confinada a um mapa. Uma linha que corta os Estados Unidos onde aeronaves não identificadas se reúnem por motivos desconhecidos.